Verão de 1944. À frente, estendia-se uma zona de morte de vários quilómetros. A Wehrmacht havia se entrincheirado profundamente no solo. Eram 3 anos de preparação metódica. Cúpulas de concreto armado projetavam-se da terra. Campos minados estendiam-se até o infinito. Fossos antitanque profundos cortavam as estradas. Os setores de tiro sobrepunham-se com precisão matemática. A infantaria alemã permanecia imóvel em trincheiras profundas. Eles esperavam. Sabiam que os russos viriam com tudo. O ar cheirava a diesel queimado e terra úmida. O silêncio pressionava os tímpanos. Não era calmaria, era um gatilho armado. A operação estava prestes a ser desencadeada. As tropas de engenharia do inimigo ergueram ali uma verdadeira obra-prima de fortificação. Cada colina fora transformada em uma fortaleza autónoma. Cada baixada em uma zona de aniquilação. Arame farpado estendia-se por quilómetros, enrolado densamente em cavaletes de aço. Atrás dele, escondiam-se minas de tração. Mais adiante, erguia-se uma parede sólida de fogo cruzado. A terra fora revirada por trincheiras de perfil completo. Metralhadores alemães protegiam-se atrás de espessos escudos blindados. Estavam prontos para ceifar as linhas de ataque. Estavam absolutamente confiantes na invencibilidade de suas posições. Mas ainda não sabiam que, contra a sua estática, o comando soviético havia lançado a energia cinética absoluta. Dentro do pesado canhão autopropulsado, o ar era completamente irrespirável. O cheiro acre de suor há muito se misturara à graxa espessa das armas. O comandante da guarnição olhava em silêncio pela fresta estreita do periscópio. À sua disposição, 46 toneladas de aço dos Urais e 152 milímetros de calibre. A ordem do Estado-Maior era extremamente curta e não deixava opções. Garantir a ruptura. Romper a primeira linha de defesa a qualquer custo. Não havia margem para erro. A máquina de toneladas iria à frente. A infantaria cortaria as rotas de fuga somente depois que os autopropulsados moessem o concreto inimigo. Se a máquina parasse em um campo minado, a tripulação queimaria viva sob fogo cruzado. O comandante limpou rudemente a condensação do vidro com a palma da mão suja. Ele não pensava na morte, calculava friamente a distância até o alvo. O ar dentro da cabine era espesso e pegajoso. O exaustor não vencia a fumaça. O motor diesel pulsava atrás da divisória blindada. 12 cilindros emitiam um ronco grave e visceral. Esse som penetrava fundo sob a pele, tornando-se parte do sistema circulatório da tripulação. 5 homens fundidos em um único mecanismo de trabalho. Não falavam de casa, não discutiam o medo. Cada um conhecia firmemente sua manobra. Cada movimento era calibrado e treinado até o reflexo muscular. Se o municiador tropeçasse, o ritmo de tiro cairia inevitavelmente. Se o ritmo caísse, a máquina se transformaria em uma tumba coletiva. O erro de um homem equivalia à morte de toda a guarnição. Distância: 1200. Referência 2. Bétula retorcida. O atirador não tirava o rosto molhado do protetor de borracha da mira. Vejo a referência 2. Sua voz era absolutamente seca. Não havia drama. Era a voz de um mecânico cansado preparando-se para apertar uma porca pesada. Granada perfurante de concreto. Carregar. O municiador deu um passo curto no apertado compartimento de combate. 48 quilos de peso morto deitaram-se pesadamente na bandeja. A culatra do canhão maciço bateu com uma força tão terrível que a vibração ecoou nos dentes. O metal estava firmemente travado na câmara. A morte estava engatilhada. Eles faziam esse trabalho sujo todos os dias. O assalto a uma defesa profundamente escalonada deixara, para aqueles homens, de ser um ato heróico. Era um turno pesado em uma fábrica onde, em vez de um torno, havia o volante maciço da pontaria vertical e, em vez de uma peça defeituosa, uma máquina carbonizada. A linha inimiga permanecia em um silêncio suspeito. Mas a ótica já detectava movimento.
Na fresta de uma casa-mata distante, uma sombra cinzenta lampejou. As guarnições de metralhadoras inimigas ocupavam posições apressadamente. A tensão apertava lentamente a garganta. Segundos se estendiam por longas horas. A espera exauria os homens mais do que o próprio combate. A qualquer momento, o setor visado poderia ser coberto por artilharia pesada. O inimigo conhecia perfeitamente a rota deles. O corredor estreito entre os campos minados deixava apenas um caminho, em frente, direto para as bocas dos canhões antitanque alemães. A máquina estava abrigada em uma depressão profunda. O motor trabalhava pesado em marcha lenta. O rugido do diesel abafava todos os sons externos. O comandante avaliava a espessura do concreto a olho nu. A experiência de combates passados ditava rigidamente a matemática da sobrevivência. O ângulo de impacto da granada decidiria tudo. Um ricochete significava morte garantida. O tiro de resposta de um canhão alemão de 88 milímetros atravessaria a blindagem frontal de lado a lado. Era preciso bater primeiro. Bater exatamente sob a borda da fresta de tiro. O cálculo era feito em míseros milímetros. Na cabeça do atirador, os números se somavam rapidamente. Velocidade do vento, derivação, temperatura da carga de pólvora. O cálculo frio substituía completamente as emoções. A adrenalina queimava no sangue, deixando apenas a clareza cristalina da tarefa imposta. A imensa guerra havia se reduzido à cruz do retículo da mira. Engatar, marcha lenta. As alavancas encaixaram-se com um estalo metálico. As fricções acoplaram. 46 toneladas de aço deram o primeiro solavanco pesado para a frente. As lagartas largas esmagavam impiedosamente o solo úmido. A máquina rastejava lentamente para fora do abrigo. Agora, era um alvo exposto. Um clarão no horizonte. O observador alemão notou o movimento. Um sinalizador vermelho subiu ao céu cinzento. A névoa tingiu-se instantaneamente da cor de sangue. O tiro de aferição de uma bateria alemã explodiu a terra com um estrondo a 50 metros da lateral esquerda. Estilhaços quentes tamborilaram na blindagem. O som lembrava o golpe de um martelo gigante em uma bigorna. Vá para a direita! Não pare! O motorista jogou a máquina bruscamente para o lado. O motor rugia no limite absoluto. O escape de fumaça preta rastejava baixo pelo chão. Eles entravam na linha de tiro direto. A distância encurtava rapidamente. 1000 metros. 900. A carcaça enorme do autopropulsado quebrava árvores jovens. Exatos 800 metros até o alvo. A massa de concreto da casamata ocupava metade do campo de visão. O canhão pesado do autopropulsado olhava direto para o coração sombrio da defesa inimiga. 152 milímetros de argumento contra metros de espessura de fortificações. O comandante sentia o suor frio escorrer pelas costas sob a túnica grossa. O inimigo esperava o momento ideal para a salva de resposta. As guarnições alemãs também sabiam calcular. Sabiam perfeitamente que, naquela distância, suas granadas perfurantes eram capazes de atravessar a placa frontal do monstro soviético. Caçador e presa trocavam de papel a cada segundo. A estática chiava nos fones do capacete. O Estado-Maior exigia o relatório do início da ruptura. A infantaria apertava os fuzis com força nas trincheiras úmidas atrás, esperando que o metal dos Urais abrisse uma brecha na parede sólida. O tempo parou. Uma gota de suor caiu da sobrancelha do atirador sobre o aço frio da culatra. O silêncio antes do impacto tornou-se insuportável. O motor engasgava com o ar denso da baixada. O motorista puxou com força a alavanca esquerda. O metal da fricção lateral rangeu estridentemente. 46 toneladas de aço blindado dos Urais balançaram pesadamente ao cruzar a crista da elevação crivada de crateras. A silhueta baixa e bruta da máquina encaixou-se rigidamente no relevo. Parada. O diesel baixou as rotações para um rosnado constante e surdo. Os largos trilhos de aço cravaram-se profundamente na lama úmida, fixando a plataforma de tiro na linha. Posição ocupada.
Restavam exatamente 800 metros de vazio até as trincheiras avançadas do inimigo. A ótica dos observadores de artilharia alemães já varria metodicamente aquele setor. O menor reflexo antinatural no vidro do visor e granadas pesadas de obuseiro voariam imediatamente para cá. Massa! Massa ligada! Pressão no sistema! Normal! Mantendo! A troca curta de frases cortadas rompia o ronco do motor. A tripulação, com movimentos confiantes, transformava o mecanismo em um predador à espreita. O motorista limpou com um trapo grosso a graxa espessa do mostrador do tacómetro. O ponteiro do instrumento tremia levemente na marca da marcha lenta. Esse tremor mecânico nervoso era transmitido pelas alavancas de comando de aço direto para as articulações. Ele fechou as pálpebras pesadas. A memória o levou instantaneamente de volta ao lugar onde aquela máquina nascera. Fora uma aventura técnica pura e desesperada. O comando impusera uma tarefa impossível. Os projetistas foram para o tudo ou nada. Pegaram um obuseiro colossal e pesado de 152 mm e o implantaram no chassi de um tanque pesado de ruptura. Ninguém nos campos de teste garantia que as barras de torção aguentariam a força monstruosa do recuo. Ninguém sabia se a cabine blindada racharia nas costuras de solda logo após o primeiro tiro de combate. As lembranças cheiravam a frio e fuligem. Galpões gelados e sem aquecimento da fábrica nos Urais. Temperatura de 30 graus abaixo de zero, atrás das paredes finas. O metal gelado queimava as mãos nuas dos operários, arrancando a pele até sangrar. 120 horas de maratona de produção contínua, no limite absoluto das capacidades humanas. Engenheiros dormiam sobre as pranchetas de desenho. Adolescentes famintos desmaiavam junto aos tornos por exaustão total. Desenhos no papel transformavam-se em grossas placas de aço mais rápido do que a tinta das especificações conseguia secar. Era preciso cruzar coisas incompatíveis, fazer a artilharia de cerco avançar em um ataque frontal direto, junto com a infantaria de assalto. Criaram um monstro feio, angular e desajeitado. Um monstro projetado especificamente para quebrar as espinhas de aço das divisões Panzer de elite alemãs. E agora, esse monstro de aço sofrido respirava fumaça na névoa densa da Bielorrússia. Um estalo metálico brusco e seco trouxe a consciência de volta à realidade. A culatra do maciço canhão estava firmemente fechada. As ilusões dos galpões da fábrica na retaguarda dissiparam-se instantaneamente no cheiro ácido de pólvora do apertado compartimento de combate. Na caixa blindada da cabine pairava um silêncio espesso e palpável. A exaustiva preparação noturna da posição, que exigira cada nervo, estava concluída. Grupos de assalto da infantaria passaram metade da noite cravando pás de sapa no solo pedregoso da elevação. Cortaram raízes e pedras. Cavaram um abrigo profundo para o pesado autopropulsado. As pás entortavam e quebravam. As palmas das mãos dos soldados transformaram-se em carne viva. A necessidade vital de sigilo exigia esse trabalho infernal em silêncio absoluto. A máquina blindada de toneladas deslizou lentamente para o fosso escavado ainda 2 horas antes do amanhecer pálido. O cano curto do canhão deitou-se cuidadosamente sobre o parapeito recém-escavado. A pesada rede de camuflagem, repleta de galhos, escondia com segurança as formas angulares da cabine dos aviões de reconhecimento inimigos. Agora, eles eram parte integrante do relevo. Um bunker de ferro enterrado no solo, pronto para cuspir morte cinética. O motorista verificava ansiosamente o termômetro. A temperatura do líquido de arrefecimento subia lenta, mas firmemente na escala. As potentes pás dos ventiladores circulavam o ar quente e abafado pelo compartimento apertado. Desligar o motor diesel de 12 cilindros era categoricamente proibido. Uma nova partida pneumática ou pelo motor de arranque levaria muito tempo precioso. Um combate de tanques não perdoa tais atrasos de segundos. Se as máquinas blindadas alemãs atacassem subitamente o flanco das formações em avanço, a tripulação teria que arrancar bruscamente do lugar e mudar a posição de tiro. O pesado autopropulsado deveria lançar-se ao combate à primeira palavra rouca do comandante. Temperatura na zona vermelha.
Aguenta. Assim que abrirem fogo, você resfria. Não havia consolo nesse diálogo. A guerra para aqueles homens tornara-se há muito uma rotina pesada. O medo animal e viscoso fora completamente consumido e transformado em uma concentração fria e profissional. Eles olhavam pelas miras óticas exatamente como torneiros olham para uma peça bruta, girando antes de começar o trabalho. Nenhuma ponta de ódio ardente, apenas cálculo matemático preciso e implacável. 152 milímetros de calibre exigiam conhecimento perfeito da distância. A blindagem inclinada do inimigo era medida instantaneamente a olho nu. A espessura da laje de concreto armado era avaliada pela construção da fresta de tiro. Subitamente, o motor deu uma falha brusca e assustadora. Um dos cilindros engasgou surdamente. As rotações caíram vertiginosamente. O coração do motorista saltou uma batida. Ele, instantaneamente, apenas por reflexo, golpeou com a bota pesada o pedal de combustível. O diesel tossiu sofridamente uma fumaça preta, espessa e oleosa. O escape azulado rompeu com força para fora dos tubos. A ameaça de uma exposição súbita atingiu os nervos esticados da tripulação com mais força do que o impacto direto de um projétil. Se aquela coluna de fumaça subisse alto sobre o abrigo, as baterias alemãs cobririam o setor com fogo pesado de artilharia em exatamente 3 minutos. O motorista jogou com o pedal do acelerador com precisão cirúrgica. Era um trabalho minucioso com os pés que decidia a sobrevivência. O motor sacudiu, mas depois estabilizou seu ritmo visceral. A nuvem de óleo preta dissipou-se lenta e relutantemente na névoa matinal, misturando-se aos vapores dos pântanos. O risco de detecção passara temporariamente, mas não havia tempo para relaxar. O comandante da guarnição fixou o olho rigidamente no protetor de borracha da panorâmica. A linha de defesa inimiga começava a se agitar nervosamente. O silêncio tenso quebrou-se com um estalo. A infantaria alemã nas trincheiras profundas percebeu que o assalto geral era inevitável. Oficiais da Wehrmacht expulsavam a pontapés as guarnições para os canhões antitanque. Pela ótica potente, via-se perfeitamente como os canos longos e predatórios das baterias camufladas se posicionavam. Eles buscavam alvos febrilmente na névoa. Estavam prontos para disparar granadas perfurantes ao primeiro movimento. A distância permanecia crítica. O autopropulsado estava absolutamente imóvel, fundindo-se com a terra úmida. Toda a tripulação transformara-se em um único nervo exposto, em audição e visão concentradas. A pesada e letal granada perfurante de concreto já estava firmemente travada na alma do canhão. A precisão mecânica da preparação, levada ao automatismo total, estava concluída. A máquina blindada fora levada à linha de ataque. Todos os sistemas internos trabalhavam no limite absoluto de resistência. A pressão nos cilindros hidráulicos atingira o máximo. A tensão nos músculos contraídos dos homens ultrapassara o limiar da dor. O metal frio das alavancas absorvia avidamente o suor quente das palmas das mãos. A geometria letal da futura destruição fora construída perfeitamente. Os ângulos de pontaria vertical e horizontal foram cuidadosamente calculados. À frente, restava apenas a ordem. O silêncio estourou com um estalo nauseante. Um sinalizador vermelho rasgou o céu pálido da manhã. O assalto começou sem preparações de artilharia de aviso. As máquinas pesadas soviéticas camufladas desferiram o primeiro golpe esmagador a queima-roupa. Perfurante, referência 1, casamata de concreto armado, fogo. O curto suspiro do comandante afogou-se em um estrondo monstruoso. O atirador pressionou com força o pedal metálico de disparo. O obuseiro de 152 milímetros cuspiu a morte. 46 toneladas de aço blindado dos Urais estremeceram com um recuo selvagem e indomável. O maciço cano raiado recuou bruscamente sobre os freios hidráulicos. A culatra bateu no limitador com um baque surdo, quase esmagando a grade de proteção. O metal gemeu lamentavelmente sob a carga extrema. Dentro da cabine apertada, pairou instantaneamente uma nuvem espessa e sufocante de gases acres de pólvora.
O exaustor fraco engasgou. Respirar tornou-se impossível. 48 quilos de aço forjado rasgaram o ar denso e úmido. A velocidade do voo atingia 600 metros por segundo. Uma imensa energia cinética concentrou-se em um único ponto de contato. A granada bateu exatamente na placa frontal inclinada da fortificação alemã. O projétil perfurante rompeu impiedosamente 2 metros de concreto densamente armado. A espoleta funcionou conforme o esperado, no fundo da casamata apertada. Ocorreu uma explosão surda e visceral de tipo fechado. O abrigo monolítico despedaçou-se instantaneamente em milhares de estilhaços afiados e letais. Pedaços de concreto rasgado, pesando centenas de quilos, esmagaram a guarnição de metralhadora alemã em uma massa sangrenta. O nó de resistência de elite da Wehrmacht deixou de existir em uma fração de segundo. O ponto de apoio fortificado transformou-se em uma cratera fumegante. Alvo destruído. Granada de fragmentação. Carregar. A voz do comandante soava absolutamente plana. Não havia alegria pela vitória. Ele apenas riscava a posição destruída da equação tática da batalha. O municiador, com um rosnado surdo, empurrou a próxima granada pesada para dentro do cano fumegante. As mãos em luvas de lona, sujas, escorregavam pelo suor acre. A culatra maciça de cunha estalou. O estojo de latão com a carga de pólvora foi enviado em seguida. Fechar. Travar. O inimigo saiu rapidamente do estupor inicial. A ilusão de impunidade desapareceu. Artilheiros alemães giravam febrilmente os pesados canhões antitanque. O ar encheu-se de um assobio agudo e perfurante. A bateria inimiga abriu um fogo de resposta avassalador, por tiro direto, visando os clarões. A terra ao redor do autopropulsado ferveu instantaneamente. Fontes de solo sujo batiam na blindagem. Um clarão ofuscante à direita rasgou a névoa. Um golpe pesado sacudiu o corpo da máquina. Uma granada perfurante de calibre 75 mm atingiu a face direita da cabine. O ângulo de inclinação de fábrica da placa blindada frontal salvou a tripulação. A granada guinchou, soltou uma chuva de faíscas brilhantes e saiu impotente em ricochete. Os ouvidos da tripulação zuniam com a terrível concussão do metal. Fuligem fina caía do teto sobre os rostos suados dos tanquistas. Motorista, recuo curto! Para trás! As alavancas golpearam as mãos. O motorista arrancou a máquina com um rugido, recuando 15 metros, saindo bruscamente do setor visado pelos alemães. No lugar onde estavam, explodiram imediatamente 2 granadas pesadas alemãs. Se tivessem permanecido imóveis, o teto blindado teria sido inevitavelmente esmagado para dentro. A morte errou por exatamente 1 segundo. 30 à direita. Prédio de tijolos de 3 andares. Ninhos de metralhadora. O atirador girava furiosamente os volantes pesados do mecanismo de giro. A cruz da panorâmica fixou-se na maciça construção fortificada. As janelas estavam densamente bloqueadas com sacos de areia. De lá, metralhadoras pesadas alemãs cuspiam fogo continuamente, mantendo a infantaria soviética em ataque impiedosamente colada ao solo úmido. Pronto! Fogo! O segundo tiro ensurdeceu definitivamente. Os tímpanos recusavam-se a processar aquele nível extremo de ruído. A granada de fragmentação, pesando 48 quilos, carregava uma carga colossal de TNT. Ela nem tentou perfurar cuidadosamente a parede de tijolos. Simplesmente varreu a parede mestra da face da terra. A granada bateu direto na base do prédio. A detonação poderosa rasgou as estruturas de sustentação. As vigas de apoio estalaram com um som seco e ruidoso. O teto pesado desabou rapidamente para dentro. A fortaleza de 3 andares dobrou-se como um castelo de cartas, enterrando vivos sob os escombros de tijolos dezenas de soldados da Wehrmacht. Uma poeira espessa subiu em uma coluna enorme, bloqueando completamente a visão. Um pânico selvagem tomou as trincheiras alemãs vizinhas.
Soldados abandonavam armas pesadas e tentavam desesperadamente recuar para o interior da defesa. A infantaria inimiga compreendia claramente. Contra aquele calibre monstruoso, nem paredes grossas, nem trincheiras profundas serviam de proteção. Muita fumaça. Não vejo o alvo. Espere. Ventilador no máximo. Dentro da máquina de combate, a temperatura subia vertiginosamente para a marca crítica. O suor acre inundava os olhos, misturando-se à fuligem da pólvora. O municiador respirava pesada e roucamente, encostado com as costas na fria reserva de munição metálica. Os músculos doíam pela tensão física monstruosa. As granadas eram retiradas dos nichos com um rangido metálico característico. A máquina transformara-se em uma linha de montagem ininterrupta de morte. O comandante comunicava-se com o atirador por gestos curtos e golpes secos no ombro. As palavras perdiam completamente o sentido naquele estrondo primitivo. O cano da arma estava em brasa. A tinta verde no freio de boca começava a borbulhar e fumegar. 125 milímetros de calibre rompiam implacável e metodicamente a linha de defesa alemã. Granadas pesadas reviravam a terra, misturando concreto triturado, aço rasgado e carne humana em uma massa cinzenta homogênea. A primeira linha de fortificações deixara de existir, mas novos alvos esperavam à frente. A batalha entrou em uma fase de destruição mecânica ininterrupta. Cada segundo era medido pelo estalo pesado da culatra de aço. Dentro do compartimento de combate, a temperatura há muito ultrapassara os 50 graus. O exaustor zumbia sofridamente na rotação máxima. Ele não dava conta da fumaça de pólvora densa e oleosa. O ar engrossava. O municiador, com um movimento brusco, arrancou o capacete e a túnica completamente encharcada de suor. Suas costas nuas brilhavam na penumbra turva da cabine apertada. O homem perdera completamente a individualidade. Transformara-se em um apêndice vivo da culatra incandescente. Tornara-se a engrenagem principal daquela linha de montagem de morte sem fim. O vapor de pólvora corroía impiedosamente os olhos até as lágrimas. Os pulmões queimavam a cada respiração curta. O mundo exterior deixara de existir para o municiador. Restavam apenas a estreita bandeja metálica, o metal fumegante do cano e a fileira infinita de pesadas ogivas de aço na reserva. 48 quilos de peso morto. Cada granada precisava ser arrancada com força das fixações apertadas. A granada precisava ser erguida com um solavanco até o nível do peito. A granada precisava ser inserida com perfeição absoluta na alma do canhão. No espaço apertado da caixa blindada, era categoricamente impossível ficar de pé. O municiador trabalhava em um agachamento constante. Toda a carga monstruosa recaía sobre a região lombar e as articulações dos joelhos. Um movimento errado e uma lesão nas costas o tirariam de combate para sempre. 1 minuto de atraso e o ritmo de tiro quebrado daria aos artilheiros alemães a chance de uma salva de resposta certeira. O municiador soltou um suspiro brusco entre os dentes. As luvas de lona grossas cravaram-se no aço frio da próxima granada perfurante de concreto. Um arranque poderoso. Os músculos das costas esticaram-se ao limite absoluto, prestes a romper sob a pele. A ogiva de aço deitou-se com um estalo na bandeja guia, um empurrão forte com as duas mãos para a frente. A culatra engoliu avidamente 48 quilos de morte cinética concentrada. Em seguida, foi o estojo de latão maciço com a carga de pólvora. O clique do extrator. A culatra de cunha fechou-se com uma força assustadora, travando firmemente a alma do canhão. Pronto. A palavra escapou entre as mandíbulas firmemente cerradas do municiador. Ele a cuspiu, junto com a saliva salgada do lábio mordido. Ele não ouvia a própria voz naquele inferno. O tiro. A máquina de toneladas deu um solavanco brusco para trás pelo recuo. O estojo vazio e incandescente voou com um tilintar agudo para o chão metálico do compartimento de combate. O municiador passou por cima do latão escaldante sob seus pés. Ele já buscava a próxima granada. Era o ritmo implacável da destruição. Parar era proibido. Lá fora,
Estilhaços pesados fustigam continuamente a espessa blindagem da casamata. O som assemelha-se a uma chuva de granizo esmagando um telhado de zinco. A artilharia alemã tenta, desesperadamente, conter a ruptura soviética. Minas inimigas detonam a poucos metros das lagartas largas. A couraça dos Urais absorve o impacto cinético, mas cada explosão próxima reverbera como uma dor surda nos órgãos internos da tripulação. A onda de choque atravessa o metal, sacudindo os homens impiedosamente. O municiador ignora o estrondo. Sua consciência reduziu-se às funções mais básicas: pegar, levantar, socar, fechar. Ele não vê como os projéteis de sua máquina desmantelam metodicamente as posições de vanguarda da Wehrmacht. Não vê como as salvas sincronizadas de todo o grupamento pesado nivelam os campos minados ao chão. As baterias cospem fogo em cadência rápida. Granadas explosivas pesadas caem como uma rede densa, e as detonações provocam uma reação em cadeia. Minas anticarro alemãs explodem uma após a outra. A onda de choque varre as fileiras de arame farpado, abrindo corredores largos e seguros para a infantaria soviética que avança. Fortificações de concreto com vários metros de espessura são reduzidas a pó fino. A linha de frente da defesa alemã transforma-se em um inferno contínuo de chamas. O fogo do grupamento apaga fisicamente as fortificações inimigas junto com seus defensores. Essa ruptura, agora, não se sustenta apenas na espessura da blindagem frontal. Ela se mantém pela resistência sobre-humana e mecânica de um único homem. O municiador respira em lufadas curtas e arfantes. O suor acre escorre pelo rosto, lavando a fuligem espessa. As mãos tremem levemente pelo esforço extremo. A cada novo ciclo, os 48 quilos parecem pesar o dobro. A pele das palmas sob as luvas gastas racha até sangrar. Farpas de metal cravam-se fundo nos dedos. A dor na lombar torna-se insuportável, aguda, atravessando a coluna como uma agulha incandescente. Ele trinca os dentes até sentir o esmalte estalar, bloqueando a dor com pura força de vontade. Agarra o metal frio. Arranco. Bandeja. Socar. Estojo. Culatra. Mais um ponto de resistência inimigo desaparece num clarão. A engrenagem da morte continua seu trabalho. A terra muda a frequência da vibração. O pulso rasgado e caótico das explosões de artilharia é cortado por um som completamente novo. Um ronco de baixa frequência, pesado e estrondoso, rasteja inevitavelmente das profundezas da defesa alemã rompida. O som faz as entranhas se contraírem num nó apertado. O comando inimigo lança na brecha sua última e absoluta reserva de aço. Da fumaça cinza e densa das fortificações em chamas, surgem lentamente silhuetas maciças e angulares. Um batalhão de tanques pesados de elite da Wehrmacht avança em um contra-ataque frontal, tentando estancar a brecha sangrenta. Gigantes blindados de 70 toneladas rastejam com confiança pela terra revolvida, esmagando impiedosamente os cadáveres de sua própria infantaria sob as lagartas largas. São os King Tigers, o ápice da engenharia alemã. Blindagem inclinada monolítica e canhões longos e predatórios de 88 mm, criados para a aniquilação metódica de tudo o que vive a grandes distâncias. Na casamata apertada do autopropulsado soviético, a tensão gela o ambiente. Qualquer pânico está fora de questão. Resta apenas a geometria gélida e matematicamente calculada da sobrevivência. O comandante cola o rosto úmido na ocular da mira panorâmica, avaliando friamente a ameaça que se aproxima. Distância: 2.000 metros. Para a óptica Zeiss e a balística alemã, essa é uma distância de combate confortável. Para o cano curto soviético de 152 mm, é uma loteria absoluta. O ângulo de inclinação da poderosa blindagem frontal do tanque alemão garante um ricochete fatal a uma distância tão vasta. Atirar agora significaria revelar inutilmente sua posição camuflada e receber imediatamente um projétil perfurante mortal em resposta. O comandante toma a única decisão correta, implacável com os próprios nervos. Avisto tanques pesados. O líder está na rota. Perfurante. Deixem-nos aproximar. O
O mecanismo da máquina range com uma força nova e encarniçada. O municiador mais uma vez força os músculos das costas, socando 48 quilos de aço forjado na culatra fumegante. O fechamento maciço do bloco ecoa contra os tímpanos. Dentro do compartimento de combate, instala-se um silêncio ensurdecedor. O motor diesel de 12 cilindros trabalha na rotação mínima, mal vibrando o chassi. A tripulação estanca, tornando-se parte inanimada do relevo. Começa um jogo mortal e extenuante de paciência. Um confronto direto de sistemas nervosos. Sobreviverá quem souber esperar. Distância, 1500. A voz do atirador soa seca e incolor, como o estalo de um pergaminho velho se rasgando. Ele mantém o retículo fino da mira travado, exatamente na junção da torre com o chassi do tanque líder. Esperem! O comandante não desvia o olhar inflamado dos instrumentos de observação. O monstro blindado alemão avança inevitavelmente. A carcaça enorme estala ao esmagar os troncos carbonizados de árvores seculares. A torre do inimigo começa a girar lenta e predatoriamente. O atirador inimigo vasculha metodicamente as ruínas através de sua excelente ótica, procurando uma emboscada oculta. Procura por eles. 1200. A torre virou para a direita. Esperem! Mantenham o alvo. Os segundos tornam-se densos, como resina pegajosa. O ar incandescente no compartimento de combate queima os pulmões. O suor inunda os olhos do atirador, mas ele não tem o direito de pescar. Cada movimento das enormes lagartas alemãs reverbera como uma batida oca e pesada nas têmporas da tripulação. O cano da arma inimiga baixa. O adversário escaneia os restos de um bunker destruído, atrás do qual a máquina soviética se esconde. O plano baseia-se exclusivamente na camuflagem perfeita e no sangue frio total. Se o comandante alemão notar o menor contorno não natural no monte de escombros, a máquina de 70 toneladas disparará após uma breve parada. 1000 metros. O camo está apontado direto para nós. A voz do atirador cai para um sussurro surdo e sufocado. O pesado pedal metálico do gatilho esfria a sola do pé através da bota grossa. Uma contração muscular involuntária e o tiro partiria rumo ao alvo. Mas a distância ainda é criticamente grande para garantir a perfuração da espessa placa frontal. A blindagem alemã não perdoa pressa nem erros. Esperem, não respirem. Os nervos dos homens esticam-se até ao limite físico da resistência. O tanque alemão para de repente. O enorme freio de boca do canhão inimigo encara exatamente a lente da mira soviética. A vida de toda a tripulação pende por um fio. O inimigo espera, tentando provocar o menor movimento, tentando forçar a ameaça invisível a se revelar. O comandante do autopropulsado soviético aperta as manoplas do periscópio, até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele não dá a ordem de fogo. Está literalmente lendo os pensamentos do inimigo. Ele sabe, com firmeza, que o alemão está em dúvida. O pesado diesel do tanque alemão cospe, com um urro, uma nuvem densa de fumaça preta. O gigante de 70 toneladas dá um solavanco brusco e volta a rastejar pesadamente para a frente. O comandante inimigo não acreditou na própria intuição. Ele continua o movimento fatal, reduzindo rapidamente a distância salvadora. A guarnição soviética foi mais resiliente. 800, saindo de trás de uma ondulação, lateral exposta em 1/3. Acompanhe o alvo, suavemente. Os volantes de mira giram com precisão cirúrgica. O atirador capta a trajetória ideal. 46 toneladas de metal soviético fundem-se em um único organismo vivo, focado na aniquilação instantânea. A máquina alemã, por descuido, expõe a zona mais vulnerável na base da torre a um impacto direto. É uma janela de oportunidade mortal, com apenas algumas dezenas de centímetros de largura, que ficará aberta por apenas 2 curtos segundos antes que o tanque esconda o flanco novamente atrás do relevo. 750. Perfeito. Fogo. A palavra curta do comandante atinge os nervos com mais força que o próprio disparo.
O pé do atirador esmaga o pedal de aço contra o piso. O calibre de 152 mm cospe, com um rugido, uma morte cinética monstruosa. O recuo avassalador sacode a casamata blindada, jogando a máquina para trás. Através da fumaça que se dissipa na mira, o atirador observa o resultado de seu trabalho filigranado. Sem explicações complexas de balística, apenas o resultado bruto, instantâneo e aniquilador. 48 quilos de aço forjado percorrem 750 metros em uma fração de segundo. O projétil atinge com força impensável, exatamente a base vulnerável da torre do gigante alemão. A blindagem Krupp de alta resistência não suporta o impacto cinético focado de tamanha potência. O metal espesso racha com um clarão branco ofuscante. O projétil atravessa facilmente a proteção multicamada e penetra profundamente no compartimento de combate inimigo. O efeito do impacto supera todas as expectativas. O projétil incandescente atravessa de lado a lado as prateleiras de munição do King Tiger. Ocorre uma detonação em cadeia instantânea e catastrófica de dezenas de projéteis pesados alemães. A explosão interna de força inacreditável despedaça o monstro de 70 toneladas em um instante. A torre de várias toneladas, com seu canhão longo, desprende-se do anel de blindagem com um rangido pavoroso e é arremessada pelos ares. Do chassi retorcido, uma coluna de chamas rugintes de 30 metros de altura sobe ao céu. A pesada onda de choque da explosão chega às posições soviéticas, varrendo brutalmente a poeira da blindagem inclinada. Alvo destruído. Carregar perfurante. Referência 3. Próximo. O comandante não desperdiça um único segundo em celebração. A culatra incandescente cospe o estojo fumegante com um estalo metálico. O duelo mortal foi vencido de forma limpa, mas a engrenagem da morte exige a continuação do trabalho. Na fumaça densa dos incêndios, surgem as silhuetas angulares de novas máquinas inimigas. O combate de encontro está apenas atingindo seu auge. O estrondo ensurdecedor das salvas de canhão cessa de repente. Sobre o campo de batalha revolvido, cai um silêncio denso e cortante. Esse silêncio pressiona os tímpanos rompidos com mais força que a onda de choque. O ar vibra com um calor insuportável. Uma fumaça preta e espessa rasteja lentamente pela paisagem lunar. Não há mais grama verde, não há árvores, não há os contornos familiares das colinas. Centenas de granadas pesadas mudaram completamente a topografia. A superfície da terra transformou-se em uma massa contínua de barro, pedaços de concreto e ferro retorcido. O estalar das chamas furiosas rompe esse silêncio mortal. A blindagem alemã queima. O combustível nos tanques perfurados queima. A própria terra queima. A tentativa desesperada das reservas de elite da Wehrmacht de frear a ofensiva soviética fracassou. O punho de aço do inimigo quebrou-se contra uma parede invisível de fogo. Dezenas de monstros blindados calcinados pontilham a baixada. O orgulho da engenharia alemã transformou-se em sucata fumegante. Torres enormes foram arrancadas de seus anéis pela força monstruosa da explosão interna, jazendo a dezenas de metros dos chassis deformados. Os canhões alemães estão enterrados na lama. A blindagem frontal absoluta dos aclamados tanques pesados foi rompida. O impacto cinético do metal dos Urais não deu à Liga Krupp a menor chance. As bordas rasgadas dos buracos gigantescos derreteram e enegreceram, com chapas grossas de metal curvadas para fora. O calibre letal cumpriu friamente sua tarefa matemática. A linha fortificada de defesa profunda deixou de existir. Os bunkers de concreto armado foram estourados desde a base. As lajes de 3 metros desabaram, e do concreto esmagado sobressai a armadura de aço retorcida. As seteiras dos canhões foram reduzidas a farrapos. Abrigos subterrâneos, construídos ao longo de 3 anos, tornaram-se valas comuns para companhias inteiras da infantaria alemã. Os pontos de resistência foram varridos da face da terra junto com suas guarnições. Tripulações sobreviventes tentaram fugir,
abandonando tanques em chamas para correr às cegas pela fumaça. Mas as explosões de fragmentação as alcançaram em campo aberto. O comandante do autopropulsado soviético empurra a pesada escotilha blindada. O metal abre com um rangido. Na casamata apertada, invade instantaneamente o cheiro acre de diesel queimado, borracha tostada e carne chamuscada. Um odor que impregna a pele para sempre. Dentro da máquina, a temperatura começa a cair lentamente. O municiador desaba exausto sobre os estojos quentes. Suas mãos pendem inertes. As luvas de lona estão encharcadas de sangue das bolhas que estouraram. Ele respira de forma rouca, encarando um canto vazio do compartimento. As costas estão travadas por uma cãibra forte. A engrenagem da morte finalmente parou seu movimento incessante. Nos ouvidos da tripulação, resta apenas um zumbido agudo e contínuo da concussão sofrida. O comandante se issa com esforço e coloca metade do corpo para fora. O vento frio atinge o rosto molhado de suor. Ele pega o binóculo. As lentes estão cobertas por uma fina camada de fuligem. Ele limpa o vidro com um dedo sujo e aproxima a ótica dos olhos. Começa a contagem seca e implacável da técnica inimiga destruída. Nenhuma exultação, nenhuma alegria, apenas a constatação fria do fato. A morte do inimigo é apenas uma ordem de serviço, concluída de um trabalho pesado. Às 11 horas, 2 pesados estão queimando. O atirador sai lentamente pela escotilha vizinha. Seu rosto está coberto por uma camada espessa de fuligem preta, onde apenas o branco dos olhos brilha febrilmente. Ele cospe uma saliva densa, enegrecida pela pólvora sobre a blindagem. Positivo, torres arrancadas. Perto da mata, mais 3 soltando fumaça. Os nossos pegaram eles com explosivas. Conte o flanco direito, a baixada. 4 médios, 1 pesado. Está imobilizado, sem lagarta. Blindagem rompida em 2 lugares. Resultado: 10 confirmados. Não estou contando a infantaria. 12 bunkers abertos. Perdas do grupamento. Entraram em contato. Todas as máquinas operacionais, sem perdas. Essa conta de ferro é quase inacreditável. Dezenas de máquinas de elite do inimigo queimadas. 0 autopropulsados perdidos. A matemática da guerra deu seu veredito final e cruel. As pesadas máquinas dos Urais suprimiram completamente o poder de fogo alemão, quebrando a espinha dorsal do ataque. A tecnologia soviética reina absoluta sobre essa paisagem lunar. As silhuetas angulares e brutas dos autopropulsados permanecem imóveis entre os destroços que ainda ardem, como se esculpidas em rocha. Os canhões enormes continuam apontando ameaçadoramente para o oeste. Os olhos do comandante deslizam pelas posições destruídas. Cada metro quadrado carrega o selo da destruição absoluta. Os escudos blindados dos ninhos de metralhadoras alemãs estão amassados como papel alumínio. O sistema de fogo cruzado, montado durante meses, deixou de existir em 1 hora de trabalho metódico. Os pontos de apoio transformaram-se em crateras profundas, cheias de água turva das comunicações rompidas. A fuligem preta cobre a terra martirizada. Nenhum soldado alemão levantará um fuzil novamente nesta linha. A aniquilação foi completa, sistêmica, total. O atirador baixa o binóculo, exausto. Seus dedos tremem com um leve espasmo nervoso. A adrenalina deixa o sangue lentamente, deixando para trás um vazio sufocante e uma fraqueza física incrível. Ele olha para o cano de sua arma. A tinta verde queimou completamente, e o metal adquiriu um tom azulado devido às temperaturas extremas. O canhão aguentou. Os mecanismos de recuo suportaram cargas monstruosas. O trabalho dos operários nos Urais jaz diante de seus olhos, na forma de toneladas de aço alemão despedaçado. A conta de ferro está fechada. Os números da técnica destruída não trazem orgulho. Orgulho
É um sentimento leve demais para esse moedor de carne. No peito dos tanquistas, há apenas uma satisfação surda por uma tarefa bem executada. Eles são profissionais da morte. Receberam um instrumento de destruição absoluta e o aplicaram com a máxima eficiência. O inimigo jogou na balança sua melhor blindagem, seu treinamento e seu medo desesperado. Os autopropulsados soviéticos colocaram no outro prato o cálculo frio, o calibre de 152 mm e o ritmo implacável de carregamento. A balança quebrou. No horizonte, uma nova escuridão começa a se adensar. A neblina mistura-se com a fumaça densa, formando um manto impenetrável. Debaixo dos escombros de um bunker, surgem ocasionalmente feixes de faíscas. A munição de uma guarnição destruída que continua a arder. O vento traz um chiado fraco de metal incandescente, esfriando em crateras úmidas. Esse inferno agora pertence a eles. A tripulação não espera medalhas. Amanhã haverá uma nova linha, uma nova parede de concreto. E amanhã, eles terão que se transformar novamente em um mecanismo implacável, socando projéteis pesados na culatra em brasa. A guerra continua. A ameaça do contra-ataque inimigo passou definitivamente. O pesado motor diesel reduz a rotação ao mínimo, passando a um ronco surdo e rítmico. A máquina de várias toneladas estanca entre as crateras fumegantes. O mecânico condutor puxa as alavancas com força. As embreagens se desengatam com um estalo metálico. A tripulação não solta gritos de vitória. Dentro da casamata apertada, não há lugar para celebração, apenas para um cansaço absoluto. Os homens afastam lentamente as mãos dos controles quentes. Os músculos se contraem em cãibras dolorosas enquanto a adrenalina se esvai, deixando um zumbido agudo e um tremor nos dedos. O comandante bate na trava da escotilha. A tampa de aço abre com um rangido pesado. O ar fresco e úmido invade o interior, cheirando a diesel, metal fundido e terra revolvida. O municiador senta-se pesadamente sobre os estojos vazios e fecha os olhos, os pulmões sugando o oxigênio com um assobio. Os rostos dos tanquistas, cobertos por uma crosta de suor e fuligem, parecem máscaras cinzentas de velhos. Ninguém sorri. A morte passou a milímetros da blindagem. Ela simplesmente levou outros. A tripulação desembarca, um por um, com movimentos lentos e econômicos. O trabalho de combate os esgotou até o âmago. As botas pisam pesado na blindagem estriada antes de descerem para a terra revolvida. Os pés afundam em uma massa gordurosa de lama e cinzas quentes. O atirador limpa a fuligem da testa com um pano sujo que fica instantaneamente enegrecido. Os olhares dos homens deslizam pelo chassi de seu autopropulsado. A máquina está severamente ferida. A tinta verde foi arrancada em placas, revelando o metal nu. Nas laterais da casamata, bocejam sulcos prateados profundos, marcas de impactos diretos de projéteis perfurantes inimigos. A blindagem frontal aguentou o impacto cinético, e os ricochetes deixaram cicatrizes longas no metal espesso. A roda guia direita está amassada, e as lagartas picotadas por estilhaços. A máquina parece um cão surrado, mas sobrevivente de uma briga feroz. O principal é que ela permanece monolítica. A blindagem não foi perfurada. Os engenheiros nos Urais fizeram seu trabalho sem falhas. O comandante passa a mão nua por um amassado profundo na placa frontal. O metal ainda guarda o calor de um impacto direto, queimando a pele dos dedos. Ele não retira a mão. É a confirmação física da vida. A máquina recebeu o golpe mortal em seu lugar. Os homens ficaram inteiros. O mecânico condutor bate com uma chave pesada nos pinos das lagartas. O som é uniforme e confiável. Os danos não são críticos. Os olhares dos tanquistas desviam-se de sua própria máquina para a baixada à frente. A neblina dissipou-se,
revelando o cenário da derrota tática total, com uma clareza assustadora. O campo está coberto pelos cadáveres dos gigantes alemães. Monstros de 70 toneladas jazem imóveis. Por muito tempo, pareceram armas perfeitas, fortalezas invulneráveis, cujos 200 milímetros de blindagem infundiam terror. Agora, essas ambições queimam em chamas negras. O Exército Vermelho apresentou seu argumento intransigente. O calibre pesado ditou novas e cruéis regras. A tripulação observa os chassis rasgados por dentro com a consciência fria do fato consumado. O mito da invulnerabilidade alemã foi esmagado de forma bruta e rotineira. 48 quilos de aço soviético rompem qualquer proteção. A física cinética prevaleceu sobre a propaganda ariana. A destruição dessas máquinas não causa euforia. Para eles, é o resultado lógico da balística aplicada. Eles apenas inseriram as correções na mira e apertaram o gatilho no momento certo. A morte de um inimigo de elite é percebida como um trabalho incrivelmente pesado, mas executado com qualidade. O turno terminou. O plano mortal foi cumprido. O municiador encosta as costas exaustas no cano da arma que esfria, sentindo o metal resfriar seus músculos inflamados. Ele tira do bolso um maço de cigarros amassado. Os dedos tremem enquanto risca o fósforo. O enxofre esfarela sob as unhas sujas, até que uma chama fraca acende. Ele dá uma tragada profunda na fumaça acre, que se mistura ao cheiro de pólvora em seus pulmões. O municiador estende o maço em silêncio. O comandante pega um cigarro. O atirador acende no fósforo que se apaga. 3 homens exaustos permanecem encostados na lagarta de aço, fumando em silêncio, enquanto observam o tanque inimigo que termina de queimar a 100 metros dali. Da torre perfurada, línguas de fogo saltam alto. A munição já detonou. Agora, apenas os restos de combustível e o que sobrou lá dentro queimam lentamente. A couraça deles é grossa. A voz do atirador soa como um sussurro exausto, forçando as palavras pela garganta ressecada. Grossa, mas racha. O comandante responde de forma curta, dando mais uma tragada. A cinza cai silenciosamente sobre sua bota suja de argila. Arrebentei as costas, diz o municiador em tom comum, sem queixa, apenas constatando a falha de seu próprio mecanismo físico. Você aguenta até o quartel-general. Lá o enfermeiro passa uma pomada. A breve conversa é interrompida de imediato. Não há mais nada a discutir. Qualquer fanfarronice verbal está completamente ausente. O heroísmo aqui não é medido por slogans barulhentos, mas pela quantidade exata de projéteis de aço enviados para a culatra. Eles sobreviveram não porque rezaram. Sobreviveram apenas porque atiraram mais rápido e com mais precisão que o inimigo. A psicologia dos profissionais da guerra não tolera o patetismo. Hoje, eles se provaram os melhores operários braçais nessa linha de montagem de aço da morte. As tripulações alemãs cometeram um erro tático fatal, e a guerra imediatamente lhes cobrou uma fatura severa, sob a forma de uma perfuração total da blindagem. O pagamento é feito em vidas, ali mesmo, no local. Os artilheiros autopropulsados soviéticos terminam de fumar seus cigarros em silêncio. Jogam as bitucas na lama viscosa e sangrenta. Elas sibilam fracamente e se apagam para sempre. O silêncio é quebrado apenas pelos estalos raros do metal que esfria ao vento gelado. O sentimento surdo de um dever cumprido pesa sobre os ombros. Ainda há muito trabalho pela frente. A linha de frente retorcida moveu-se alguns quilômetros para o oeste. A alma da peça precisa ser limpa com o escovilhão pesado. A munição precisa ser reposta urgentemente com novos e massivos projéteis. O motor diesel de 12 cilindros exige manutenção técnica imediata. O ofício da guerra infinita não conhece pausas para descanso. A tripulação se volta em silêncio para sua máquina ferida, mas absolutamente invicta. É hora de preparar a ferramenta de aço para um novo turno mortal.
No profundo bunker subterrâneo do Estado-Maior da frente, o ar é denso, abafado e pesado. Está impregnado com um cheiro azedo de corpos sujos, fumaça forte de tabaco e o ozônio acre das válvulas superaquecidas dos potentes transmissores de rádio. A luz amarela e baça atinge impiedosamente os olhos inflamados. Sobre mesas feitas de tábuas brutas, grandes mapas topográficos estão abertos, densamente riscados com lápis vermelhos e azuis. A linha de frente aqui é apenas uma curva quebrada em um papel grosso, mas cada milímetro dessa curva é pago com milhares de vidas. O general permanece imóvel sobre a mesa, apoiando-se pesadamente com os punhos cerrados. Seu rosto é marcado por rugas profundas e severas. Ele não dorme há 3 dias. Os olhos estão vermelhos pela privação de sono e pela constante tensão nervosa. Ele é um veterano calejado, batido em combates, e conhece bem demais o preço terrível dos ataques frontais contra as defesas alemãs profundamente escalonadas. Ele inicialmente não acreditava nas novas máquinas pesadas. Seu ceticismo tinha fundamentos táticos válidos. Caixotes blindados enormes, altos e desajeitados, pareciam-lhe alvos excelentes para os canhões antitanque alemães de tiro rápido. 152 milímetros de calibre sobre um chassi de tanque pesado despertavam sérias dúvidas. Aquela peça poderosíssima fora criada para tiro indireto a partir de posições cobertas. Lançar obuses tão pesados em um ataque frontal, direto contra baterias camufladas e infantaria entrincheirada, parecia pura insensatez de Estado-Maior. O general esperava o relatório sobre o aniquilamento total do batalhão. Preparava-se internamente para receber o boletim de perdas monstruosas. No canto escuro do bunker, o rádio-operador pressiona os fones de ebonite contra os ouvidos. Seus dedos empalidecem pela tensão extrema. No éter, há um estalido contínuo de interferência. Através desse caos radioeletrônico, um relatório seco vindo da linha de frente consegue passar. O rádio-operador transfere febrilmente os pontos e traços para um formulário de papel pardo. A ponta do lápis quebra sob a pressão, mas ele agarra outro instantaneamente. O texto é extremamente curto, sem emoções, sem desculpas, apenas a estatística nua e seca da destruição realizada pelas máquinas. O rádio-operador arranca a folha e a entrega ao chefe de Estado-Maior, que percorre os olhos pelas linhas irregulares enquanto os músculos de seu maxilar tremem. Sem dizer uma palavra, ele entrega o formulário ao general-comandante. O general pega o papel. Os números atingem suas velhas convicções táticas como um pesado martelo de ferreiro. 12 bunkers de concreto fortificado foram destruídos. A primeira linha de trincheiras inimigas foi completamente suprimida e varrida. Não há perdas entre as unidades de artilharia autopropulsada pesada. Todas as máquinas do batalhão mantêm a capacidade de combate e estão posicionadas na linha alcançada. Um contra-ataque em massa de um batalhão de tanques da Wehrmacht foi repelido. 14 tanques de elite alemães foram incinerados. Destes, 10 eram as mais novas máquinas pesadas de blindagem reforçada. Não há ambiguidade. A contagem rígida foi confirmada pelos comandantes de infantaria diretamente no local. A linha de defesa intransponível da Wehrmacht foi rompida em uma largura de 4 quilômetros. O caminho para o oeste está aberto. O general baixa lentamente o formulário sobre o mapa. Essa estatística desafia sua lógica. 14 gigantes blindados transformados em sucata, sem uma única perda do lado soviético. Fortificações monolíticas reduzidas a pó. Esse rompimento viola as leis da ciência militar clássica. A doutrina prescrevia um cerco longo e sangrento, mas as pesadas máquinas dos Urais o reduziram a algumas horas de carnificina mecânica. O ceticismo do veterano se estilhaça definitivamente contra o calibre monstruoso da nova arma. O poder cinético dos projéteis perfurantes provou sua eficácia esmagadora. O inimigo foi esmagado pela superioridade de fogo. O general respira fundo. Aproxima-se do rádio e pega com firmeza o pesado monofone. Olha para o mapa, onde a seta vermelha rasgou impiedosamente a linha azul de defesa. Transmitam ao comandante do batalhão.
O general faz uma pausa pesada, buscando a definição correta. Uma que selará para sempre o triunfo do pensamento de engenharia e do cálculo frio das tripulações. Transmitam ao comandante: missão cumprida. Estas máquinas são verdadeiros Zveroboi, matadores de feras. Transmitam exatamente assim. Os matadores de feras justificaram-se plenamente. O nome nasce ali, no bunker enfumaçado, sob o estrondo surdo da canhonada distante. Nasce das linhas secas do radiograma e do cheiro da blindagem alemã queimada. Ele gruda para sempre nas autopropulsadas angulares e baixas. Matador de feras. Um nome curto, pesado e implacável. O nome de um predador que quebra metodicamente a espinha dorsal das feras blindadas alemãs. Não é uma metáfora de gabinete. É a constatação dura da realidade do campo de batalha. A máquina foi criada especificamente para caçar tanques inimigos com nomes de animais e executa esse trabalho sujo com uma regularidade assustadora. Ordem para os corpos de infantaria! A voz do comandante torna-se novamente fria e metálica. O sentimentalismo acabou. A lógica implacável da guerra exige o aproveitamento imediato do sucesso tático. Iniciar avanço massivo. Entrar na brecha imediatamente. Ocupar a segunda linha de trincheiras inimigas. Estabelecer posição rígida na linha alcançada. Os radiooperadores começam a telegrafar febrilmente as novas ordens. Os manipuladores de código Morse batem sem parar. O enorme mecanismo do exército entra em movimento inexorável. O rompimento está garantido. O preço sangrento foi pago integralmente. O radiograma parte para o éter saturado de interferências. Milhares de soldados exaustos seguram seus fuzis com mais força. A infantaria, como uma massa cinzenta, levanta-se da lama. Eles avançam em silêncio, pelos corredores abertos pelos pesados projéteis. A infantaria vê com os próprios olhos os resultados do trabalho do batalhão pesado. O terror diante da espessa blindagem alemã desaparece. O nome temível espalha-se pelas fileiras, passado de companhia em companhia. Os matadores de feras passaram. Isso soa como uma garantia absoluta de sucesso. O metal incandescente demora uma eternidade para esfriar. O fedor sufocante de carne queimada e combustível paira sobre as posições destroçadas da Wehrmacht. A tripulação mal tem tempo de limpar a espessa camada de fuligem das paredes da alma da peça. O descanso está cancelado. A guerra infinita não dá tempo para respirar. Exige o movimento ininterrupto das engrenagens de aço. O silêncio dura apenas alguns minutos tensos. Nos fones do comandante, o éter estala de forma brusca. Através do caos eletrónico, surge a voz distorcida do radiooperador do Estado-Maior. 05. Retirar posição. Quadrante 42. Deslocamento imediato. Ataque em marcha. Suprimir baterias. Ciente. Deslocando. A voz do comandante é desprovida de emoção. A ordem foi recebida e exclui qualquer discussão. A rotina da ofensiva esmaga o cansaço físico. Esta máquina foi originalmente projetada como uma ferramenta de defesa e emboscada para disparar de abrigos camuflados. Mas a frente ditou condições muito mais cruéis. A tática evoluiu rapidamente através do sangue da infantaria e das carcaças calcinadas dos primeiros grupos de assalto. Agora, não resta traço da espera passiva. O exército soviético transformou-se em um rolo compressor de aço que exige pressão constante. As pesadas unidades autopropulsadas tornaram-se a ponta de lança desse mecanismo. Elas avançam primeiro, rompendo fortificações diretamente na marcha. Piloto, dar partida, rumo ao oeste. O piloto mecânico senta-se pesadamente no assento de couro. Suas costas doem pela tensão constante. Ele pressiona com força o pedal do motor de arranque. O motor diesel tosse com esforço. O motor de arranque range, tentando girar o volante de inércia pesadíssimo. As baterias estão esgotadas pelo longo combate. Se o motor não pegar agora, elas arriarão completamente e a máquina se transformará em um alvo imóvel de 46 toneladas. O cheiro de isolamento queimado atinge o nariz. O piloto range os dentes
e golpeia o painel com um punho sujo. Move bruscamente a alavanca de combustível. O diesel cospe uma nuvem preta e acre. Os cilindros ganham vida com um estrondo ensurdecedor. O motor estabiliza em um rugido visceral. Uma leve vibração preenche novamente o compartimento de combate. O cano da arma é colocado em posição de marcha. O municiador conta os projéteis restantes. Há um vazio assustador nos suportes. São criticamente poucos. A máquina exige uma nova carga de projéteis de 48 quilos, mas não há tempo para reabastecimento na retaguarda. Terão que ir para o ataque apenas com o que restou nos nichos de ferro. Cada tiro agora custa 10 vezes mais. Cada erro significa a morte. A densidade da defesa alemã no oeste só aumenta. À frente jazem os baluartes prussianos. O inimigo recua para suas terras históricas e se agarrará a cada metro de concreto. A pesada máquina arranca com um tinido metálico. As largas lagartas trituram os destroços das trincheiras alemãs. A blindagem esmaga armas retorcidas, capacetes abandonados e corpos dilacerados. A autopropulsada atravessa com dificuldade um fosso antitanque. O casco mergulha de nariz e a máquina inclina-se ameaçadoramente. A lagarta direita derrapa na lama sangrenta. O piloto reage instantaneamente, puxa a alavanca e acelera tudo. O aço dos urais escapa da armadilha com um rugido. Eles rastejam para frente pelo território calcinado. A velocidade é baixa, mas o avanço é inevitável. A infantaria segue atrás, protegendo-se rente às laterais blindadas. Para eles, esse colosso é a única chance de sobreviver ao moedor de carne que se aproxima. Atirador, verifique a ótica. Muita sujeira. Normal, limpei. A conversa é seca, técnica. Os homens há muito deixaram de ser pessoas no sentido comum. Tornaram-se apêndices vivos dos mecanismos. Sua única tarefa é garantir o funcionamento do canhão de 152 milímetros. Seu objetivo é a próxima linha de bunkers. Cada linha destruída não traz o final, apenas o próximo passo sangrento. A guerra transformou-se em um ciclo exaustivo. Busca do alvo, pontaria, tiro, recuo, mudança de posição, avanço para o oeste. O ar à frente torna-se denso e escuro. O horizonte está coberto por nuvens de chumbo e fumaça de incêndios. A artilharia alemã de longo alcance começa a regulagem de tiro por quadrantes. Pesados projéteis explosivos rasgam a terra à frente, estabelecendo uma barragem de fogo impenetrável. Suprimir essas baterias ocultas é o novo problema matemático da tripulação. É preciso aproximar-se sob fogo torrencial, calcular os clarões e colocar os projéteis exatamente sobre os obuses inimigos. Não há direito ao erro. A blindagem inclinada salvará apenas destilhaços rasantes. Um impacto direto de grande calibre perfurará o teto da casamata. O comandante olha fixamente pela fresta de observação. Seu rosto está cinzento pelo cansaço e pela fuligem. Ele não pensa na vitória futura. Pensa friamente na distância, nos ângulos de mira e nos restos de cargas de pólvora. Estilhaços batem contra a placa frontal. O estrondo dos motores funde-se em um rugido monótono. O rolo compressor de ferro rasteja ao encontro da tempestade de aço. À frente não há glória. Apenas um trabalho masculino brutal e sujo. É preciso romper o concreto, queimar a blindagem e matar o adversário antes que ele o faça. A máquina da morte aprofunda-se na névoa da ofensiva. O metal frio começa a esquentar novamente. As lagartas pesadas trituram a terra alheia. A Prússia Oriental fica para trás como uma mancha calcinada. À frente jaz o caminho para Berlim. A geometria da guerra prepara-se para uma mudança radical. Os espaços abertos logo terminarão e as máquinas entrarão nos estreitos desfiladeiros de pedra das ruas urbanas. Lá, os veteranos aguardam um moedor de carne diferente, caótico e implacável. O calibre de 152 mm trabalhará a queima-roupa contra paredes de tijolos. A distância de combate encurtará para algumas dezenas de metros. Não será mais possível esconder-se no terreno. As baterias inimigas atirarão de porões. A tripulação não discute o futuro. Apenas verifica a hidráulica do recuo e limpa os discos das metralhadoras.
A sobrevivência dependerá do automatismo das reações e da resistência da blindagem. O mecanismo da ofensiva está em potência máxima. Parar esse rolo compressor é impossível. A margem da estrada está entulhada de metal retorcido. A máquina soviética contorna cuidadosamente um gigante alemão de 70 toneladas caído em uma vala. É um Tiger II. Em sua grossa blindagem inclinada, não há uma única perfuração, mas o longo canhão está baixado, sem vida. O tanque de elite está morto, abandonado por sua tripulação em retirada porque os tanques de combustível secaram. É um final humilhante para uma arma absoluta. O ápice da engenharia inimiga transformou-se em um monte de ferro inútil por uma falha logística. As escotilhas da torre estão escancaradas. Os tanquistas fugiram a pé. O piloto soviético nem sequer vira a cabeça. Para ele, aquele monstro é apenas um estorvo na estrada. O motor diesel puxa uniformemente as 46 toneladas de aço mais para o oeste. A guerra industrial dita seu veredito. A maratona de sobrevivência foi vencida pelas oficinas da retaguarda. As máquinas soviéticas brutas quebraram a espinha dorsal da sofisticada engenharia alemã. As complexas suspensões de barra de torção e as rodas intercaladas do inimigo mostraram-se impotentes diante do argumento simples e cruel do enorme calibre. A fórmula da vitória reduziu-se à física primitiva. A blindagem da Krupp era rompida pela massa do projétil perfurante. A linha de montagem da morte funcionou sem falhas. As autopropulsadas cumpriram sua tarefa. Romperam o concreto, incineraram os tanques de elite e abriram caminho para a infantaria. Nada mais é exigido delas, exceto seguir em frente e atirar até que a munição acabe ou a guerra termine. Quando os motores finalmente silenciarem, começará o retorno. Os homens abandonarão os apertados compartimentos de combate e voltarão à vida civil. Os deuses da guerra de ontem tornar-se-ão novamente mecânicos, tratoristas e construtores. Tirarão os capacetes impregnados de óleo e vestirão paletós civis. Mas a guerra nunca sairá de sua memória muscular. O municiador acordará com dores fantasmas na região lombar. O comandante pedirá para repetirem as frases devido aos tímpanos rompidos. O piloto buscará reflexivamente as alavancas de embreagem na cabine de um caminhão. Em seus relatos, não haverá palavras pomposas. Eles não se chamarão de salvadores do mundo. Apenas realizaram o trabalho físico mais pesado e sangrento do século XX. O desmonte do exército inimigo exigiu uma atenção sobre-humana, e eles a entregaram sem reservas. O turno está encerrado. O tempo dissolve a matéria orgânica, mas resta o metal. Décadas passarão. As máquinas sobreviventes serão limpas do sangue e da lama. Operários cobrirão a blindagem ferida com tinta fresca. Cascos de muitas toneladas serão erguidos por guindastes sobre pedestais de concreto. Os mecanismos serão fixados por soldas e as esteiras congelarão sobre lajes de pedra. O cano curto e pesado do obus apontará para um céu pacífico. A máquina de matança industrial transformar-se-á em monumento. A arma de destruição tornar-se-á um objeto de memória. É um legado imortal, fundido no metal dos Urais, uma prova da superioridade da têmpera sobre a espessura da blindagem. Ao redor do monumento reina o silêncio. Não há mais o rugido do diesel ou o cheiro de pólvora. O metal é mudo. Sob a tinta, são visíveis as cicatrizes de impactos diretos. A blindagem preservou os amassados dos golpes cinéticos. Esses danos são o eterno passaporte de aço da máquina. A água da chuva escorre pelas placas inclinadas, e o vento resfria as soldas brutas. O orgulho reside nesse silêncio e na consciência do trabalho monstruoso realizado por aquelas 46 toneladas de ferro e 5 homens exaustos. A parede entre o passado e o presente é impenetrável. A blindagem monolítica cobre-se de geada em noites de inverno. O metal não emite mais calor, não respira e não se lembra do medo.
Se você pressionar a palma da mão contra a placa frontal, sentirá apenas o frio do aço morto. O mecanismo está parado para sempre. A missão foi cumprida. O cálculo de ferro terminou.